os abençoados ou os não abençoados. Todos poderiam ser o primeiro grupo, todos poderiam. Os abençoados são aqueles que não ouvem conselhos de ímpios, não para no caminho de pecadores, não tem tempo para eles, não se associa com escarnecedores. É o Salmo 1. E hoje eu quero ler com vocês outro texto, Isaías 55. Abra sua Bíblia então em Isaías. Os abençoados ou os não abençoados. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto está perto. Deixe o ímpio, na versão corrigida, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Na linguagem que você tem aí talvez: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo, o maligno, o iníquo, os seus pensamentos. Olhe para mim agora aqui. Deixe o ímpio, deixe o perverso. Veja que a palavra ímpio é sinônimo de palavra perverso. Diga perverso. O perverso é aquele que é uma versão parecida de um servo de Deus. Isso aqui tem que ficar muito claro, irmãos. Tem que ficar muito claro. O perverso, o ímpio, a palavra ímpio é sinônimo de perverso. Perverso perverso é uma versão parecida com o servo de Deus. Geralmente esses ímpios parecem uma pessoa piedosa, sensata, religiosa, honesta, porque essas pessoas nos enganam, meus irmãos, às vezes dentro da própria casa, meus amados. Versão é o maquiado, é a maquiada, é o dissimulado, meus irmãos. Querida igreja, eu sinto muito, eu vou ser grosso agora, mas o lugar que mais tem gente dissimulada é dentro das religiões. Sinto muito. É uma questão de tempo para você conhecer os amigos. Então aqui o maligno é sinônimo de perverso. O perverso, meu irmão, é uma versão parecida com um servo de Deus. É o ímpio, é o de outra mente. Ele parece com a mente cristã. Ele tem o formato nosso, ele tem a nossa cara, ela tem a nossa cara, mas a impiedade é versão mentirosa. É xerox, meu irmão. Parece demais, mas não é original. Às vezes a gente pensa que o iníquo é o cara que nunca foi na igreja. Não, o iníquo, gente, sabe o que é o iníquo? O iníquo é aquele cujo diabo ainda controla. Gente, Jesus tinha 12 discípulos principais, 12 discípulos primeira linha, 12 discípulos primeira linha, Jesus tinha. Queridos irmãos, lá em João capítulo 13, o texto fala assim: tendo o diabo colocado no coração de Judas, ele era do maligno. Um dos 12 linhas de frente de Jesus, meus irmãos. Por que eu estou falando isso? Pode amedrontar? Não, para você desconfiar, não, para você vigiar. Quando diz respeito ao seu caráter, quando diz respeito à vida cristã, meu irmão, você tem que tomar cuidado, queridos. Às vezes homens que vivem na pornografia profetiza para você. Às vezes homens que vivem na pornografia no computador, na internet, chega para você e fala como se fosse um crente verdadeiro. E aquilo agride você e você não percebe por que você está estranho. Abençoado o homem que não anda no conselho de ímpios, homens perversos, gente perversas, que vem disfarçado. A palavra fala o seguinte, que eles vêm disfarçado como ovelhas. Gente, não vem disfarçado como lobos, porque lobo a gente corre. Vem disfarçado como ovelhas, fala como ovelha, se mexe como ovelha, dizendo que não tem nada não, é
só um bate-papo, é só uma amizade. Que é isso, imagina. Abençoado o homem que não ouve conselho de ímpios, de gente perversa, que está em outra mentalidade. Muito cuidado nesse tempo gospel que nós vivemos, nesse tempo de muito faroeste gospel, gente, precisamos tomar cuidado. Veja comigo aí, Isaías 55:7. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta, se volte para o Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Verso 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Gente, olha para mim aqui, meus irmãos, os pensamentos de Deus, fala para mim, irmãos, fala para mim, os pensamentos do Senhor Deus, são os pensamentos do pastor Clóvis, irmãos? São, irmãos? Fala mais alto, irmãos, são? Não são, não tenha medo de falar, não são, irmãos, não são, irmãos, é eu que tenho que buscar pensar como é, mas os meus naturais não são os dele. Os caminhos de Deus são os caminhos do pastor Clóvis, gente? Não, não são, irmãos. Deus tem os seus caminhos, eu preciso então enxergar, ouvir e ficar vigilante para andar no caminho dele, porque o meu caminho natural não é o do Senhor, o meu pensamento natural não é o do Senhor, e as pessoas que estão ao seu redor também são assim, meus irmãos. Se os meus, o meu pensamento, que sou pastor de vocês, não é o pensamento de Deus e de seus amigos, irmãos, querido, dê vazão ao Espírito Santo que mora em você. Dê vazão, irmãos. O Espírito Santo é como se fosse um alarme dentro de você, meu irmão. O Espírito Santo é um alarme. Quando alguém falar alguma coisa contra o Espírito de Deus, vai gritar no seu interior. O abençoado, a pessoa abençoada não ouve conselhos de ímpios. Meu irmão, não tenha medo de avaliar a situação. Quem é esse fulano que anda vindo na minha casa? Quem é essa fulana que anda vindo na minha casa? Quem é esse fulano que está se aproximando de mim? Quem é esse fulano? Qual é a história desse fulano? Pergunta, meu irmão. Para de olhar para os movimentos humanos. Para de olhar para a piedade humana, meu irmão. Porque muitas vezes é o que nós fazemos. Olhamos para a piedade humana, para a aparência. Olhou para a aparência, vai se enganar. Lá estava o profeta Samuel, gente, o profeta Samuel. Deus falou assim: Samuel, vai na casa do Jessé e eu quero que você me unja um menino para ser rei. Você vai na casa do Jessé e você vai me ungir alguém. Só que Deus não falou quem, meus irmãos, Ele não falou quem. Porque nós precisamos andar dependentes do Senhor. Diga, dependentes do Senhor. Diga, eu preciso caminhar na dependência do Senhor. Então tem coisas que Deus não vai te falar antes. Tem que dar um passo, meu irmão. Tem que dar um passo. Ele não vai te falar antes, até mesmo para testar a sua fé, a sua pegada, a sua firmeza. Ele não vai te avisar antes. Ele fala, vai. Jessé, vai na casa do Jessé e você vai me ungir um menino. Quando chegou na casa do Jessé, o primeiro que apareceu, por quê? Porque o primeiro rei que ele ungiu era forte, era alto, era vistoso. O Saul, gente, era quase o tamanho de um Golias. O Saul diz que a normalidade de Israel, Saul, as pessoas davam no ombro de Saul. Dava no ombro, ele era um homem alto, bonito, cabelos grandes, forte. Como esse primeiro homem foi o homem que Samuel ungiu, ele achava que era padrão. Diga, não há padrão. Diga isso, não existe um padrão. Meu irmão, cuidado para você. Meu irmão, não é porque há 10 anos atrás, presta atenção aqui, não é porque há 10 anos atrás você fez X coisas, que Deus quer que você faça a mesma X coisa. Porque, gente, um cristão de verdade caminha dependendo. Deus não repete. Gente, quantos mares vermelhos aconteceu na Bíblia, gente? Quantos mares vermelhos? Um só. Quantos Sansão tem na Bíblia, gente? Um só. Quantos Gideão tem na Bíblia, gente? Um só.
Deus não anda com padrões. Deus não anda com padrões, irmãos. Por isso que muitos de nós nos enganamos. Esse fulano, essa fulana, esse daqui, é homem de Deus. Como é que você sabe? O rei Saul começou como homem de Deus, e daqui a pouco caiu, se sujou, se lameou todo. Abençoado o homem que não anda ouvindo ímpios. Lá chegou Jessé, lá chegou Samuel na casa do Jessé. Aí apareceu o primeiro filho de Jessé, homem bonito, forte, guerreiro, e lá foi Samuel para ungí-lo. Aí a voz veio: não, Samuel, não é esse. Você está olhando para a aparência, Samuel. Aí veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, e Deus dizia: não, 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 a ponto de tomar uma bronca de Deus. Acabou os filhos. Aí Samuel perguntou: acabou-se os filhos? Tem umzinho aí, tem umzinho que nem estava lá na festa, nem estava na reunião. O Jessé convidou todos os seus filhos, menos o menorzinho. Porque o menorzinho, né, gente, não dava nada, não tinha aparência de nada, não parecia com nada, né? Aí o Samuel perguntou: acabou os filhos? Acabou. Os bambambãs acabaram. Tem um menininho lá no curral. Tem um menino no curral. Manda chamá-lo, porque nós não vamos tomar essa refeição antes que esse menininho venha. Quando o menininho chegou, o Senhor disse: é esse. Gente, cuidado com a maquiagem religiosa, meus irmãos. Os abençoados têm um alarme, têm um sensor. É que nós não praticamos depender de Deus. Namora com quem a carne fica excitada, trabalha para quem paga mais. É assim que a gente trabalha para quem paga mais. Casamos com quem nos excita sexualmente mais. Nos entregamos para quem faz mais. O abençoado não anda em conselhos de ímpios. Eu tenho que desenhar mais para vocês, irmãos. Tudo que eu tenho falado essas últimas 3 semanas, será que eu tenho que desenhar mais? Meu irmão, você tem que testar todo o espírito, diz a primeira carta de São João: testai se os espíritos são de Deus. Testai se os espíritos são de Deus. 1 de João capítulo 3, a partir do verso 18. Testai se os espíritos são de Deus. O caminho de Deus é bem mais alto do que os nossos, gente. Os pensamentos do Senhor são bem mais altos do que o nosso. Essa bagunça que acontece no nosso Brasil hoje, gente, começou na França, com o iluminismo. Com o iluminismo, gente. Teve a reforma protestante. Na Europa, algumas pessoas apenas se revoltaram contra o padrão religioso que existia na época. Se revoltaram contra o movimento religioso que existia na época, lá por ano de 1500, e começaram a seguir a Deus de outra forma. Mas na França começou o iluminismo. Na França, eles não só se revoltaram contra Deus, se revoltaram contra toda forma de Deus. Agora a verdade é aquela que eu acredito que seja. Agora é a minha verdade. Não tem uma verdade maior, é a minha verdade. Então, eles acabaram com, hoje, gente, templos na França, na Inglaterra, na Espanha, templo lá, gente, é só turismo só. É só museu. Por quê, gente? Começaram o iluminismo. Eu mesmo sou o dono da verdade. A verdade é aquela que eu acredito que é verdade. Verdade é aquela que eu digo que é verdade. Não creio mais na verdade que a palavra de Deus diz, porque nem tem palavra de Deus, não existe isso. E nós chegamos ao ponto que nós estamos hoje. Pós-modernidade, onde verdade é o que eu acho que é verdade. E Deus continua dizendo: deixe o ímpio o seu caminho, os seus pensamentos.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O ímpio tem pensamentos que parecem com os de Deus. Tem caminhos que parecem caminho de Deus. Decoraram o caminho da piedade. E vem até você com uma boca doce, com falas doces. E você fala, faz sentido. Está na moda hoje essa frase, né? Hoje essa frase hoje está na moda, faz sentido. Está fazendo sentido. Ei, deixa eu contar uma coisa para você. O evangelho não faz sentido, viu? Então quando você que segue os coachings por aí, segue esses palestrantes por aí, entendeu? E eles têm esse refrão, faz sentido? Faz sentido. Aí você fala, faz, é ímpio. Porque o evangelho não faz sentido. O evangelho não faz sentido. Se não for na revelação, você não aceita. Se o evangelho não... Por isso que eu adoro quando você não aceita. Eu adoro. A prova de que eu estou pregando o evangelho é quando vocês não aceitam. Ah, como eu fico feliz, meu Deus do céu. Me dá uma alegria imensa. Aí eu prego mais ainda. Deixe o ímpio o seu caminho. O homem maligno, os seus pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim, verso 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem-a produzir, assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra que sair da minha boca. Então deixe, meu irmão, não ouça a voz da impiedade, que tem cara de piedade. Impiedade. Diga impiedade. Parece piedade. Parece piedoso. Fala com conforto. Fala do jeito que você vai acreditar. Os abençoados não ouvem, mas tem prazer na lei do Senhor. Deixa o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se, volte-se, voltar-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Não são os meus caminhos, os do Clóvis, não são os caminhos do Senhor. Os pensamentos do Clóvis não são os pensamentos do Senhor. Eu preciso me esforçar e buscar e cavar e buscar a orientação do Senhor. Os abençoados desejam isso, dependem de Deus. É primário. É primário. Pastor, mas como é que na prática eu vou fazer isso? Dependa do Senhor. Não seja guiado por respeitos humanos. É por causa dos respeitos humanos que muitos de nós somos enganados. Por causa dos respeitos humanos, gente, que muitos de nós somos. O profeta Samuel, um dos maiores da Bíblia, quase caiu do cavalo, quase foi enganado. Acha que você também não? Quase que o Samuel ungiu o rei errado. Quase que o Samuel abençoou para ser rei o homem errado. E Deus tinha escolhido o pequenino que não tinha aparência. Cuidado, meu irmão, com os seus olhos. Diga ouvidos, olhos e boca. Olha só, é essa o degrau, ouvidos, olhos e boca. Porque a gente ouve, quando você ouve, meu irmão, você se interessa, você cria atenção, logo você olha. Quando você olha, você internaliza, coloca para dentro. Então aí você prova. Foi assim que aconteceu com Eva. Ela ouviu a voz da serpente, do diabo, ela olhou para o fruto, então ela comeu o fruto. Geralmente é essa a sequência. Os ímpios têm aparência de piedade. Os ímpios que não têm aparência de piedade, meu irmão, não são agressores, não são perigosos.
Os ímpios que não têm aparência de piedade não são agressivos. Não faz mal. Eles nem sabem, eles não sabem nada. Por isso que eu digo para você, quanto mais literatura bíblica você souber, meu irmão, mais tentado você será. Por isso você precisa balancear com revelações. Você precisa de revelação, e é aqui que você recebe, é na pregação, é na proclamação do evangelho, meu irmão. Não é sossegadinho em casa vendo YouTube, não, meu irmão. Pode até acontecer lá, assim, ocasionalmente. É quando você se predispõe, porque muitas pessoas ouvem Bíblias para ser rebeldes. Existem muitos que ficam ouvindo Bíblia, gente, para se revoltar, para falar contra, em vez de se render. Dependência do Senhor. Deixe o ímpio o seu caminho. Deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos.